dando glória. Quando vai descendo assim, dando glória, vai voltar para mim o dobro, vai voltar multiplicado. Tudo que eu pago agradecendo a Deus. Vou pagar a conta de luz, pago agradecendo a Deus. Vou pagar a gasolina, pago agradecendo a Deus. Porque agradecendo vem a multiplicação. Jesus partiu o pão, deu graça, partiu. Era só, né? Era só assim o pãozinho. Então, ele partiu, dando graça. Olha quantas pessoas ele sustentou. Tudo que você fazer, faz dando graça. Não pague conta murmurando. Não bota gasolina no carro murmurando. Se você fizer isso, você está chorando miséria. Mas se você não, vai voltar para mim, só dando graças a Deus, que você tem para pagar, você sempre vai ter. E não tenha medo de nada. Não tenha medo, porque quando eu agi com medo, eu perdi. Quando você tem medo de perder, você vai perder, que você está com medo. Mas graças a Deus, rapaz, Deus manda mais para a gente. Não se preocupe. Então, se o cara está lá, o cara tem medo daqui, o cara está aqui, tem medo de lá. A gente não tem medo de nada, a gente anda pela fé. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós andamos pela fé, né? Aí fica vendo notícia ruim. Então aqui, Hebreus 11, os irmãos quiserem abrir. Diz assim, ora, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho, pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, porque depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladou, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Coisa maravilhosa, irmão, né? Eu sempre estou falando aqui para os irmãos que todos nós somos ungidos de Deus, todos nós temos a unção de Deus. Já expliquei para os irmãos profundamente sobre isso, sobre Moisés sendo mandado por Deus e dizendo para Faraó: deixa o meu ungido ir embora, solta meu ungido. Esse meu ungido era 1 milhão de pessoas, porque em Isaac, quando a semente foi santificada, todo o ramo são. Então a descendência de Isaac, tudo era ungido. E a descendência de Jesus, nós somos filhos de Abraão pela fé, e todos nós somos ungidos, todos nós somos filhos da livre, todos nós somos herdeiros. E o que tem a ver isso com fé? Quando eu falo que nós todos somos, mas a fé, ela é o tamanho da sua existência no mundo espiritual. O tamanho da sua fé é o tamanho Então, não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos salvos, pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Então, a salvação, ela é de graça. Mas existe a fé que nós vamos tornando e crescendo de fé em fé, de glória em glória. Glória a Deus. E aí, eu posso me tornar mais gigante que você, em termos, porque o tamanho da minha fé é o tamanho mais da minha existência no mundo espiritual. Quanto mais fé eu tenho, maior é a minha existência no mundo espiritual. Então nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Agora, nós estamos lendo aqui sobre fé, daqui a pouquinho eu vou ler o 33. Você não pode, o que está acontecendo com os crentes de antigamente, você conversa com um crente que ele tem 30 anos de crente,
Aí ele fala de quando Deus chamou ele, Deus salvou ele, e deu uma palavra, foi um sonho, alguns viram um sinal, e aí ele aceitou Jesus a partir daquele sinal, e ele conta aquilo há 30 anos, amém? Como que ele foi salvo? Só, irmãos, não existe só salvação. O mundo espiritual é algo muito grande. Você vai crescendo de fé em fé. Você não pode ficar com a sua fé estacionada lá, que você vai ficar só com aquele grãozinho de mostarda lá estacionado. Eu tenho que lutar para a minha salvação. 30 anos lutando para a salvação. Então eu acho que você não tem ela. Porque quando você é salvo, é pela graça. Salvo, acabou. Agora você vai explorar o mundo espiritual de fé em fé e vai crescendo. Aí essa pessoa fica lá, ela não tem outros objetivos, ela não alcança outras coisas, o conhecimento espiritual, os dons que tem aí para todos, né? A vida também, mesmo material, tem gente, agora você vê coisa de coisas materiais. Não é errado isso. Claro que o mais importante é a sua salvação. Primeiro é o capacete. Mas o mundo espiritual é uma coisa muito grande. Quanta coisa nós experimentamos até hoje, depois da salvação? Quanta experiência nós tivemos depois da salvação? Agora, se você ficar só com a sua salvação, amém, Jesus. Não é, eu não vou ser salvo por eu ganhar alma, ou porque eu fazer a obra de Deus, ou por eu dar muita esmola. Não, a salvação, tudo que você fizer nesse mundo, ainda que você dê todo esse mundo inteiro, não pagará a sua salvação, porque Jesus pagou por ela. Nada do que eu fizer, materialmente ou obras, vai pagar minha salvação. Ela foi paga. Agora, eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Porque as pessoas não entendem. Aí fica aquela pregação, irmão, nós temos que lutar pela nossa salvação. Não, eu sou salvo, eu não discuto salvação, eu creio em Jesus, acabou. Porque não é o que eu vou fazer que vai fazer eu ser salvo. Não, eu já sou salvo, eu aceitei, acabou, ele não vai me lançar fora. Jamais riscarei o nome do livro da vida, a não ser que eu não queira mais minha salvação, eu não queira mais ficar com ele. Agora eu preciso explorar, conhecermos ao Senhor, e prossigamos em conhecermos ao Senhor. Na minha caminhada eu vou crescendo nele, e vou aumentando essa fé. Antigamente, como que eu orava? Eu, para mim curar uma pessoa, eu tinha que colocar a mão mesmo, sabe? Eu tinha que soprar na pessoa, tocar na pessoa. Aí eu chegava em casa com os ossos todos doloridos, juntava 100, 200 pessoas, eu passava uma por uma na minha mão, soprava, ia para o monte, ficava muitas horas em jejum e oração, 8 horas de oração, 9 horas de oração, semanas e semanas em jejum. E quando eu chegava, descarregava tudo do povo, mas o povo passava. Quando terminava o culto, que eu terminava de tocar, de fazer o avivamento, acabava o culto, ninguém ia embora não, vinha aquela multidão na minha frente, Conforme foi passando o tempo, eu já não colocava a mão, eu já, de uma oração de 5 minutos, eu liberava todo mundo, foi aumentando a fé. Para me ter uma vitória, eu levei 70 dias de jejum e oração, com uma vitória que eu precisava. Hoje, em 5 minutos eu tenho essa vitória, eu não preciso fazer 70 dias de jejum e oração. Então eu cresci em fé. Então isso tem que acontecer com você. Muitas das vezes você ia e ficava horas e horas, porque o nosso tempo de vida é curto, nossas horas são curtas. Você trabalha, levanta 4 horas de oração, em 1 segundo no volante você resolve um problema. Você é um ser espiritual, você é um ser habitado pelo Espírito Santo, você resolve coisas no reflexo. Então, o que está acontecendo? Você está crescendo de fé em fé. Depois da tua salvação, você vai crescendo em glória. Vai crescendo em glória. Então você precisa entender isso. Como funciona isso? Eu orava, curava os irmãos, uma fé, uma dor de cabeça, como os irmãos começam aqui. Qual é o procedimento que eu comecei falando aqui? Irmãos, os irmãos estão em caminho é esse. Os irmãos oram por pessoas dentro do ônibus, a pessoa passou mal, os irmãos saem daqui, vai no hospital, chega lá, resolve um monte de problema e vai, as mãos visitam os lares, pessoas com câncer são curadas, pessoas são curadas de várias formas.
Vai chegando um momento que você vai crescendo, que você, em poucos segundos, você resolve um problema no município. Você resolve o problema assim, você começa a crescer em fé. E os seus olhos, você vai mudando as coisas e vai deixando tudo do jeito que a sua fé alcançou e que você determina. Isso é crescer em fé. Ele falou assim: se tiver fé como um grão de mostarda e dizer a este monte, ergue-te, e não duvidar no seu coração, assim será. Mas quando ele fala de grão, ele está dizendo que só com um grão de mostarda, que ela dá uma árvore maior do que 3 metros, você vai aumentar, vai jogar esse monte para o outro lado. De fé em fé, de grão em grão, de grão em grão, a sua fé vai alcançar este monte. Espírito e batalha espiritual. Comunicando Pastor Elias Miranda. Ministério Coluna de Fogo. De fé em fé. Como acontece isso? Você tem a sua salvação, ficou lá com aquele testemunho que Deus te curou, aí você ficou maravilhado por Deus porque Ele te curou. E agora, quantas coisas já aconteceu na sua vida até chegar hoje? Você cresceu numa fé. Vocês estão crescendo. O mundo está agitado. Os exércitos do mal, eles estão ressuscitando porque eles estão achando lugares na terra. Porque assim, se há adoradores, há deuses na terra. Se não tiver adoradores, os deuses não manifestam. Se você vê qualquer filme da mitologia grega, você vai ver lá os deuses pedindo para ser adorado na terra. Eles mandam um protótipo, eles mandam uma sombra, começam a mandar mensagens, depois vem uma voz, depois eles aparecem. Por quê? Eles vão chegando conforme eu vou dando lugar a eles e adorando eles. E assim os demônios vão também tomando lugar. E nós, se nós dermos lugar ao Espírito Santo, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí o reino de Deus vem na terra e habita e é materializado através de mim e você. Reino de Deus, habitado em mim, está em vós. E a partir disso eu começo a manifestar prodígios e maravilhas, eu começo a crescer em fé. O mundo também não é diferente. Eles estão pedindo mais, fazendo aliança com o mundo. E você está vendo as pessoas monstros, as pessoas tudo poderosas, as pessoas virando cada coisa, estão manifestando o reino das trevas sobre a terra. E nós estamos manifestando o reino dos céus na terra. E isso o que tem a ver com a fé? Isso tem a ver que quando eu falo, venha o teu reino, cada vez que eu faço essa oração, mais o reino de Deus habitado em mim, mais a minha fé cresce, porque o reino de Satanás não acha lugar em mim. Quando ele não acha lugar em mim, o reino de Deus reina, e reina a partir de dentro de mim. E através da minha fé, eu vou manifestando o reino de Deus. Foi o que Jesus falou. Ele falou que você ia fazer maiores obras ainda, ia fazer as mesmas obras que ele. O que ele fez? Ele chegou lá, estava expulsando lá. Se não amarrar o valente, você não pode tirar seus pertences. Ele estava dizendo de alguém que estava naquele lugar acorrentado, as almas. Então ele tinha que amarrar o valente para tirar quem? Tirar a alma da mão do capeta. Aí Jesus chega e ele falou: não, está com o espírito de Beelzebul. Ele falou: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque é chegado o reino de Deus. Se você ora, as irmãs oram, cura, oração, as bênçãos chegam, as coisas estão sendo resolvidas, você está resolvendo o problema em todo lugar, na tua firma, no teu trabalho, na tua casa, é porque é chegado o reino de Deus. E por que é chegado o reino de Deus? É porque na oração do Pai Nosso você falou o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Satanás teve que bater retirado da tua vida, ele não governa sobre você. Então quando você estende as suas mãos, ide por todo mundo, expulsar os demônios, curar os enfermos, ungir com óleo, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
Milhares de prodígios e maravilhas vão acontecer, estão acontecendo. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Glória a Deus. E a sua fé, isso é possível, que é a fé. E quanto mais você vai, você não está mais estacionado lá na salvação, amigo. Você está crescendo e o reino de Deus sendo estabelecido na terra através de você. Então, pela fé, eles fizeram o quê? Versículo 33. O 33 ele diz assim, ó: os quais pela fé venceram reinos. Olha só, tem o reino das trevas. Qual foi o reino que eles venceram? Reino das trevas. Você está num lugar, tem um reino dentro de você, mas fora de você tem o reino das trevas. Eles venceram reinos, império. Aí, ó. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Como que você raciocina, leão? Como você raciocina? Você já leu em Apocalipse o dragão correndo atrás da mulher que estava para ter um filho? Como que você imagina? O que significa isso para você? Essa mulher, ela representa a igreja. Representa a igreja. E o dragão representa quem? Né? O anticristo perseguindo a igreja. Né? E como é que foi com Maria? Ela estava para dar à luz. Herodes manda ir atrás para matar todas as crianças e pegar essa mulher. Ela não pode dar fruto, ela não pode ter luz, né? Então persegue a igreja. Os leões perseguem a igreja, mas a gente fecha a boca dele e ele fica travado lá e não acha o povo de Deus. Quando os pessoal vê essa confusão de igreja, de religião, irmão, olha, estão fechando a igreja, olha a confusão de igreja, mexeram na lei, mexeram não sei o que lá. Aí a gente pode pregar na praça, né? A gente pode pregar nos hospitais, porque tem uma lei que diz, né? É inviolável a liberdade de crença. O que quer dizer isso? Você pode acreditar no diabo, você pode acreditar em qualquer religião, você pode ser... eu não posso violar a sua fé, você pode crer no que você quiser. Eu posso pregar em qualquer lugar, em praça pública, porque a lei me dá esse direito, sem arma, sem nada, né? É livre, né? Todos nós temos direito à liberdade de expressão, né? Todos nós temos direito de ir no hospital e visitar alguém. Eu posso ir lá visitar, o macumbeiro pode ir lá visitar, o espírita pode ir lá, todos. Quem deu essa lei? A maçonaria abriu essa lei para a igreja, por isso que ela tem um direitozinho lá, né? Porque ela abriu, ela que deu esse direito para todas as igrejas, porque no fundo ela quer controlar todas as igrejas. Então, monte de igreja não quer dizer que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é aquela que Faraó estava do lado, ela estava debaixo de uma coluna e ele não via ela. O anticristo não vê, Deus não deixa, porque há uma coluna de fogo, há uma proteção sobre o povo verdadeiro de Deus. Por isso ela fecha a boca do leão, o leão não consegue chegar nela. O leão veio, perseguiu a mulher, mas não conseguiu pegar, não conseguiu achar. Quando ia para um lugar, ela estava em outro. Quando ia para o outro, ela estava em outro. Quando o Faraó estava de um lado, a igreja estava do outro. E quando chegou na hora que ele estava quase perto, o mar vermelho abriu, o povo foi batizado. A mesma coisa, irmão. Quando chegar perto que o leão vir, Jesus arrebata a igreja. Ah, Deus tremendo! Não tem para a boca do leão. O leão vai ficar com fome. Fechar a boca do leão. Porque as pessoas confundem organização com igreja. Igreja é organismo, igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, meu amigo, para chegar no corpo de Cristo, tem muita luz, tem muito fogo, tem muita unção. O povo verdadeiro de Deus está protegido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Pastor, o que tem a ver? O senhor começou falando essa mensagem do medo.
Eu estou dizendo que o povo de Deus não tem que ter medo, porque ele é guardado por Deus. Mas a gente sempre comete algumas coisas. De vez em quando no nosso humano a gente falha, mas aí não dá nada certo, aí a gente tem que ir para a fé. Eles estavam tudo cheio de medo. Vai, medo. Vai, não toca nessa água. O mar estava assim, eles teve que entrar para abrir. Aí não tinha jeito, se eu voltar para trás, o faraó me pega. Se eu botar o pé nessa água, não, mas eu tenho que ir. Então não tem jeito, tem vezes que Deus te bota numa situação que a gente tentou de outra jeito e não deu certo. Por causa do medo, nós tentamos várias formas com medo. Aí Deus coloca você numa situação que você tem que fazer a vontade dele. Aí você vai ver que na vontade dele, na fé, agora tem que acreditar. Ou eu acredito em Deus ou eu vou morrer. Ou eu acredito em Deus ou eu vou me afundar. Aí você tem que acreditar. Aí pela fé você vai entrar e você vai ver, nossa, se eu soubesse eu já tinha ido pela fé há muito tempo. Se eu soubesse eu já tinha obedecido há muito tempo. Se eu soubesse eu tinha feito ao contrário. Porque você vai ver que pela fé na obediência tudo dá certo. A gente erra, porque na hora do medo, a gente acaba não obedecendo à vontade de Deus. Então, irmão, o povo de Deus está guardado. Só que quantos é o povo de Deus? 5%. 5% da humanidade. Porque só 5% tem compromisso. Mas 5% é muita gente, viu, irmão? Faz as contas, 5% de 1 milhão. 500, né? 500 mil pessoas. É muito peregrino, hein? É muito varão, mas 3 só de Deus unidos, isso que eu estou falando, 3 unidos em um lugar, pode parar um município, um estado, pode parar 3 pessoas orando na fé, é pouco, mas 2 orando para meio mundo, e incomoda meio mundo. Por isso que onde você estiver andando, estão os seus estados. Aí, apagaram a força do fogo. Irmão, aqui no versículo 34, e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Isso aqui era poucas pessoas. Como é que pode poucas pessoas botar um exército para ir embora? É só você lembrar aqui de Eliseu. Eliseu estava sozinho orando. Deus cegou todos os soldados. Então, mas aqui apagaram a força do fogo. Eu não sei se os irmãos já tiveram experiência com isso, mas eu já tive. Você percebe que tem alguns principados que dominam o fogo, dominam o vento. Você vai ver que vários acidentes acontecem numa bimba de cigarro, cai assim, o cara está passando de carro no meio de uma canavial, o cara joga a bimba de cigarro, uma criança, um palho de fósforo, espalha aquele fogo, queima quilômetros e quilômetros. Os espíritos entram no fogo e espalham o fogo. Mas você fala, para Satanás, aí você para o fogo, porque o espírito está aumentando esse fogo. Às vezes de um lado, né? Eu estava lá no sítio do pastor, então o que ele faz? Ele abre um espaço bem grande assim, ó, do lado da cerca, porque se o vizinho tocar fogo do lado, então vai passar para o lado, então não deixa as matas encostadas, porque vai passando para o outro. Mas às vezes tem lugar de distância, o vento atravessa o fogo para o outro lado, sabe? Então quem está atravessando o fogo para o outro lado? Então a gente para o vento, a gente para a chuva, a gente para o fogo. Ele está dizendo aqui, apagaram a força do fogo. A força, quer dizer, peraí, o fogo está lá normal, e esse fogo vem com uma força. Fogo tem força? O fogo queima, mas força? Alguém está empurrando ele com uma velocidade, com impacto para chegar em algum lugar. Eles apagaram a força. Estava com força, ele com muita força, ele vai atravessar para o outro lado. Isso já aconteceu, porque tem um principado que domina outros espíritos de baixo espírito, que são o Xangô, eles trabalham com fogo. Você já viu, os caras passam no meio do fogo, não se queima, eles brincam com o fogo, né? Eles pulam no fogo, eles acendem o fogo até na boca, bota fogo, e quando você vai expulsar uma pessoa que está endemoniada, uma vez eu fui expulsar um demônio de uma pessoa, ele estava catando álcool, qualquer coisa para tocar fogo no corpo da pessoa, porque eles, então você
repreende. Isso aqui aconteceu e você faz isso em qualquer lugar. Eu já falei para os irmãos que passou um vento aqui, eu estava construindo a casa da irmã ali, passou vento e eu estava lá construindo a casa da irmã Fátima lá, e as paredes estavam autonas, sem coluna, e eu estava em cima do andame e a parede estava aqui autona, e eu queria terminar aquilo logo, e estava sem coluna ainda. Veio um vento, derrubou as paredes, eu repreendi o vento, a minha ficou inteira lá, mas caiu um monte de parede, porque eu parei o vento, derrubou um monte de parede lá. O Benjamin estava lá, trabalhando, me lembro até hoje, caiu do lado da filha dele, machucou a filha dele todinha aqui, só o sangue, a beça, né? Machucou algumas pessoas, mas a parede que eu estava lá, eu repreendendo, esse fogo não é de Deus não, e esse vento não é de Deus não. Isso aqui, irmão, você está experimentando hoje pela fé, é o que eu estou falando, você não vai ficar só lá com a tua salvação não. Tem irmãos salvos, filhos de Deus, às vezes estão lá, ele fica apanhando no lugar, coisa acontecendo, e ele fica cheio de medo, ele cheio de medo lá. Ai meu Deus, tem misericórdia de mim, ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Levanta essa mão e para esse inferno. Glória a Deus. Porque Deus te deu poder para isso. Há momento que você vai ter que exercer sua fé. Fechar a boca do leão. Mas o medo trava você. Tem pessoas que morrem por causa do medo, sabia? Uma vez a gente está na pista, já viu pessoas na pista com medo, até em coisas bobas, pequenas. O cara, vamos, o carro vai passar, vamos, já abriu, vai menino, vai, todo mundo passou, o camarada fica, o carro pegou só ele, travou as pernas dele, todo mundo passou. O medo travou as pessoas. Tem gente que vai, passa um, ele vai, passa outro, vai, passa outro, esse cara é doido, esse cara é um cara que não tem medo, ele domina as coisas. Então o medo, começamos a falar do medo. Deus não te deu um espírito de medo. Levantou como leão, mas é um monte de papel, é só uma sombra. Mas se ele conseguir que você fique com medo, você dará poder a esse leão e ele vai te engolir. Os irmãos devem ter visto um filme, O Peregrino. Você vai ver que tem um momento que ele chega numa porta assim, aí quando ele vai subir na escada, tem 2 leões. O leão é um monte de... É feito assim, de concreto, um leão meio cinzento. 2 leões, desse lado e desse lado. Aí quando ele vai subir na porta, ele começa a tremer todinho. Aí o leão... Aí o anjo fala para ele: você não pode ter medo, porque se você tiver medo, ele vai existir. Esse leão vai passar a existir e ele vai te engolir. Mas se você tiver na fé, esse leão continua com esse monte de concreto. Aí, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo fechava o olho para não olhar para o leão. Quando ele fechava o olho e ia na fé, o leão ficava duro. Quando ele começava a tremer, o leão, vem cachorro, vem cavalo. É a mesma coisa. Eu já montei muito cavalo. Você chega perto do cavalo, você fica: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, vou ou não vou, Jesus? Aí o cavalo tá vendo que está com medo, quando ele bota a orelha para trás, ele vai pum de você. Agora se você chega, para a cara dele, pai, monta nele, bora rapaz, bora. Ele vai embora com você. Cachorro vira lá, é a mesma coisa. Se ele vê que você está com medo, ele vem e bota mais pressão, você vai: ah rapaz, sai. Ele... O seu medo dá poder para Satanás, pô. O seu medo cria monstro. O seu medo cria aflição. O seu medo cria angústia. O seu medo cria monstro. O seu medo cria doença que não existe. O seu medo traz inferno no seu lar, na rua, porque você dá poder às coisas. Mas a sua fé trava. Fechar a boca do leão, apagar o fogo, botar exército para correr. Quem é você? Quem é você? Eu vou te dar a tua carne aos cães. Falou lá para Davi, não foi? Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória. Amém, meus irmãos? Amém. Fica com essa palavra aplaudindo ao Senhor.